Os limites do mundo são os limites da minha linguagem. Primeiramente, boa tarde. Bom, no primeiro ano do meu colegial, eu me interessei por filosofia. Eu comecei a ler vários blogs estranhos e resumo de livro no Wikipedia. Eu comecei a entender a referência do Nietzsche nas HQ do Superman e me achava foda por isso. Eu conseguia até entender Rick and Morty e eu podia me achar um recém-formado niilista. Eu era um gênio. Com isso, eu pensava que todos os problemas do mundo poderiam ser resolvidos caso eu pensasse o suficiente. Caso eu colocasse meu cérebro para funcionar, nenhum problema não teria solução. Com a filosofia, eu pensava que ia desconstruir a realidade. Eu ia compreender o mundo e me levar ao nível de um deus humano. Para mim, filosofia era a chave de tudo e por muito tempo ela foi. Entretanto, com o passar do tempo, quanto mais eu estudava, mais surgiam dúvidas. Minha certeza acerca da possibilidade de solução de todos os problemas foi se dissolvendo, juntamente da minha capacidade de estender os limites do meu mundo. Eu havia chegado a um limite. A filosofia havia chegado a um limite. Ela não poderia me dar as respostas para todos os meus problemas. Ela não poderia me levar aos lugares que eu imaginava. Muitas das questões que eu tentava responder não podiam mais ser postas em palavras. Frustrado e chocado, eu havia chegado, coincidentalmente, nos limites da linguagem e nos limites do mundo. Entretanto, tal descoberta é interpretada como sendo impossível por alguns filósofos. Para Wittgenstein, o mundo era formado por fatos, ou seja, não seria possível negar ou dizer que algo existia. O que podia ser feito era apontar para vários diferentes fatos e propriedades que digam algo daquilo. O que delimita a existência e a não existência de algo são os fatos que o cercam, isto é, as relações que este possui para com outros objetos. Para estas relações, Wittgenstein dá o nome de estado das coisas. Os estados são divididos em dois estados, os estados possíveis e os estados verdadeiros. Os estados verdadeiros são todas aquelas relações entre objetos que são verdadeiras, isto é, que acontecem na realidade. Ao contrário disso, os estados possíveis são todos aqueles que não acontecem na realidade. Tanto os estados possíveis quanto os estados verdadeiros habitam algo chamado de espaço lógico. Nele, tudo é possível e tudo que acontece também acontece lá. Melhorando a frase do começo do vídeo, temos: o mundo é a totalidade dos estados que são verdadeiros. A razão para essa mudança vem do fato que, além de os estados das coisas representarem as relações entre os objetos existentes na realidade, eles também são refletidos na linguagem. A linguagem, para Wittgenstein, funcionaria como uma fotografia. A imagem fotografada baseia-se na realidade. Na fotografia, elementos presentes na realidade são retratados fielmente na imagem. Ou seja, para Wittgenstein, a linguagem seria um reflexo do mundo. Portanto, objetos que são representados na linguagem só possuem sentido por conta de retratarem a realidade. Isso apenas é possível por conta que, de acordo com Wittgenstein, a linguagem compartilha com o mundo a mesma estrutura lógica. Entretanto, apesar de o mundo e a linguagem compartilharem a mesma estrutura lógica, essa mesma estrutura não pode ser representada através da linguagem, sendo ela os próprios limites do mundo. Bom, no caso, essa teoria de que a linguagem funciona como uma fotografia é chamada de teoria pictórica da linguagem, e é de fundamental importância para entendermos os limites do conhecimento, já que os limites do nosso mundo são os limites da linguagem. A linguagem é a base de nossa experiência, dizem os estruturalistas. Então, os limites de nossa linguagem realmente representam os limites do nosso mundo. A linguagem funcionaria como um espelho da realidade. Tudo aquilo que não faz parte da realidade não pode ser retratado na linguagem, muito menos experienciado por nós. Por conta disso que é impossível fazermos julgamentos que encompassem a totalidade do mundo. Não há nada na realidade que consiga espelhar isso. Wittgenstein nos diz que problemas éticos, estéticos, metafísicos e filosóficos seriam absurdos, uma vez que eles surgiriam de um mau entendimento no funcionamento da linguagem. Estes tipos de problemas estão situados fora dos limites do mundo. Eles não fariam sentido. Se a linguagem realmente é um espelho da realidade, onde que podemos encontrar o sentido desses problemas? Problemas estéticos e éticos lidam com valores, a metafísica com a totalidade da realidade, e problemas filosóficos com problemas sobre a realidade. Não há nada na realidade que se espelhe a esses problemas. Sendo assim, muitos dos problemas que temos, tanto no nosso dia a dia como também na filosofia, surgem pelo simples pensar. Surge da nossa incompreensão dos mecanismos linguísticos e da estrutura gramatical de nosso pensamento. Ou seja, os problemas estão todos na nossa cabeça. Vale lembrar que o que Wittgenstein se refere ao dizer a coisas que são ou não são presentes na realidade, significa que algo pode ou não ser verificado empiricamente. Logo, problemas como estes, que não podem ser verificados empiricamente, são um produto da mente das pessoas. Sendo assim, Wittgenstein nos diz que a única maneira de lidarmos com problemas como estes é simplesmente apontarmos para eles e dizer que eles não fazem sentido, porque eles não possuem uma resposta. É por conta disso que em seus diálogos, Sócrates nunca consegue acabar com uma resposta definitiva para os seus problemas. Quando ele pergunta o que era a virtude,
Seus interlocutores sempre andavam em círculos, se contradizendo e se expondo ao ridículo. A razão para essa impossibilidade de encontrar uma definição para as perguntas socráticas estão no fato que, justamente, estas perguntas não fazem sentido. A questão que surge após falarmos que a linguagem é um espelho da realidade e que tudo aquilo que foge dessa realidade não tem um sentido na linguagem é: então por que de achos entendemos essas supostas questões absurdas? A resposta de Wittgenstein para essa pergunta seria porque a linguagem ordinária está cheia de convenções e de tradições que nos dão a ilusão de entendermos o que se fala. Entretanto, isso é apenas uma ilusão, como a gente acabou de ver, uma vez que nada do que falamos foge dos limites do mundo tem algum significado. Além de não haver nenhum referencial no qual essas noções absurdas se referem, proposicionalmente falando, estas falas não possuem conteúdo. Portanto, é inútil qualquer tentativa de chegar nos limites do mundo, através da articulação de palavras e do pensamento, já que essas palavras estão nos próprios limites do mundo. Só que aqui que temos o pulo do gato, aqui que temos o plot twist, pois temos um pequeno problema nessa leitura dos casos, sendo um problema reconhecido por Wittgenstein e logo corrigido no final do livro. Há uma distinção no livro daquilo que pode ser dito e daquilo que pode ser mostrado. Na linguagem, tudo aquilo que habita o espaço lógico, isto é, estados verdadeiros e possíveis, pode ser dito, enquanto que tudo que está fora precisa ser mostrado. A razão para isso, como já dito, vem do fato que é impossível retratarmos através da linguagem aquilo que está além dela, aquilo que está fora dos limites do mundo. Então, essas coisas absurdas que estão nos limites precisam ser mostradas, ao invés de serem faladas. Porém, este livro, juntamente deste vídeo, são uma contradição ambulante. No caso, estamos tentando mostrar os limites do mundo, sendo que isso não é possível com palavras. Wittgenstein chama isso de sua ideia fundamental. O Tratatus Lógico-Filosóficos é estruturado em 7 proposições principais, que são seguidas por subproposições e proposições complementares. Estas proposições possuem um alto teor lógico, sendo a base da argumentação de Wittgenstein. Entretanto, o problema surge quando nos perguntamos: o que a lógica se refere? A lógica é expressa através da linguagem proposicional, entretanto não sabemos o que esses conectivos lógicos referenciam. Sendo assim, da mesma forma que os problemas éticos, estéticos e metafísicos e filosóficos, a lógica também seria absurda. Nas palavras de Wittgenstein, ela seria sem sentido, uma vez que não há nada na realidade que referencie a lógica. Sendo assim, o livro inteiro é uma tentativa de se chegar nos limites do mundo. Em meio a essa tentativa, em vários momentos, julgamentos acerca da totalidade do mundo foram feitos, julgamentos esses sem sentido. Ou seja, o livro inteiro seria uma grande fantasia. A fantasia de um homem que tentou reduzir o mundo à pura lógica e que no final conseguiu, mas que por conta disso acabou criando um mundo de gelo sem fricção. Apesar de as condições serem ideais, uma vez que toda ambiguidade e incerteza foram apagadas da linguagem, através da lógica pura, neste terreno é impossível nós andarmos. Sendo assim, nós precisamos voltar ao chão quebradiço. Apenas lá nós podemos progredir. Bom, e é por conta disso que ao final do livro Wittgenstein nos diz: minhas proposições servem apenas como ilustrações da seguinte maneira: quem me entende acaba por reconhecê-las como absurdas, quando as usa como degraus para subir além delas. Ele deve, por assim dizer, jogar fora a escada depois que subiu. Ele deve transcender essas proposições e depois verá o mundo da maneira certa. Ou seja, o livro seria como uma escada no qual, quando chegássemos ao topo, devêssemos esquecer tudo no qual estava escrito no livro, uma vez que as conclusões que tiramos ao decorrer da leitura já foram o suficiente para mudar nossa atitude para todos os problemas de nossa vida. Sendo assim, o Tractatus, mais do que uma tentativa de expressar os limites do mundo, mais do que um dos livros mais fantásticos de lógica, é a totalidade de esforços de um frustrado gênio que, reconhecendo seus próprios erros, abre caminhos para uma nova ideia. Ideia esta presente em sua próxima obra, que será explorada no próximo vídeo. Bom, se você aguentou até aqui e assistiu o vídeo inteiro, eu agradeço muito. E espero que ele seja útil para seu trabalho e espero que você tenha aprendido algo novo. Esse é um projeto novo, eu nunca fiz vídeo, no máximo algumas tentativas falhas quando eu era menor, e essa é a primeira vez minha falando numa câmera e gravando um vídeo para o YouTube, assim, formalmente falando. Então não peguem muito pesado comigo. Eu gostaria de falar, antes de acabar o vídeo, que o link para o meu Twitter tá aqui na descrição, e que, apesar de eu ter falado que o próximo vídeo será do Wittgenstein sendo a continuação desse vídeo, eu tinha outros planos. Por conta que o livro que eu estava lendo para poder fazer a segunda parte é gigante. E eu precisava resumir ele e pegar as informações úteis para transformar num formato coerente aqui no YouTube. Bom, muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixem as sugestões aqui no comentário. Não precisa dar like nem nada. Só peço que se inscreva e, se puder, compartilha para teus amigos, teus inimigos, quem for, para teu cachorro, quem for.
E é isso. Aqui é o Eric falando e obrigado por ter assistido.